Fala galera, hoje, vamos explorar algumas curiosidades sobre a busca por vida extraterrestre no Sistema Solar. Vamos falar sobre o meteorito de Murchison, as descobertas do rover Perseverance em Marte, a possibilidade de vida em lagos subterrâneos em Marte e Vênus, e a descoberta de fosfina nas nuvens de Vênus. Professor, então tem ET na parada? Calma lá, pequeno gafanhota. Vamos aprofundar melhor e esclarecer toda esta história dentro de alguns instantes. Não saia daí que essa aula vai ser de outro mundo. Então, bora para mais esse aulão. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso cantinho no universo digital. Eu sou o professor Sheldon e este é meu brilhante aluno. Galera, me chamo Mac e não dá para perder as aulas do professor Sheldon. Elas são uma verdadeira viagem. E por falar em viajar, não importa para onde nossas discussões vaguem, porque sempre estaremos De volta para o assunto. Olá pessoal! Hoje vamos explorar um mistério cósmico fascinante que ocorreu em 28 de setembro de 1969, quando uma bola de fogo cruzou o céu sobre a Austrália e pouco depois um meteorito de 100 quilos foi descoberto perto da cidade de Murchison. Mas por que ele cheirava a alcatrão? Alcatrão? Que doideira, professor! Vamos desvendar esse enigma. Esse estranho visitante espacial, conhecido como o meteorito de Murchison, intrigou a todos. Primeiro porque tinha um odor peculiar. Mas como isso é possível? Exames de laboratório revelaram que o meteorito de Murchison é uma verdadeira caixa de surpresas. Ele é incrivelmente rico em matéria orgânica e contém várias dezenas de aminoácidos, que são os blocos de construção dos organismos terrestres. Imagine só! Mas a parte realmente surpreendente aconteceu quando os cientistas o observaram sob um microscópio. As estruturas microscópicas da rocha espacial se assemelhavam estranhamente dos do interior de um organismo, lembrando uma célula. O que isso poderia significar? A análise de radiocarbono nos deixou de queixo caído. O meteorito vivo tem entre 5 e 7 bilhões de anos, o que o torna mais antigo do que o próprio Sistema Solar. Incrível, não é? Tudo isso levou a cientista planetária americana Lindy Elkin Stanton a uma teoria revolucionária. E se a vida no Sistema Solar não tivesse se formado primeiro na Terra, mas sim em embriões planetários no disco protoplanetário? É uma ideia fascinante que abre portas para muitas possibilidades. Embriões planetários? Muito louco isso! Então, onde mais permaneceremos seguindo a vida extraterrestre em nosso Sistema Solar? Até agora, Marte tem sido um candidato principal para encontrar vida extraterrestre. Na década de 1990, um meteorito marciano surpreendeu o mundo científico com inclusões que pareciam bactérias fossilizadas. Mas isso é apenas evidência circunstancial. Será que estamos perto de pegar a vida literalmente em flagrante em Marte? Então, pessoal, quem diria que um meteorito misterioso poderia nos fazer questionar a origem da vida no nosso Sistema Solar? A exploração espacial sempre nos reserva surpresas incríveis. Professor, sobre o planeta vermelho, Marte, surgiu alguma novidade? Sim. Vamos começar com um pouco de contexto. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e o segundo menor do Sistema Solar. É conhecido como planeta vermelho devido à sua aparência avermelhada, causada pela presença de óxido de ferro em sua superfície. Aproximadamente 20% da superfície de Marte é coberta por óxido de ferro. É muita coisa. Este composto químico, também conhecido como hematita, é o principal responsável pela coloração avermelhada do planeta. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, composta principalmente de dióxido de carbono. Possui duas luas, Phobos e Deimos, que são muito pequenas e irregulares. O planeta vermelho tem sido objeto de fascínio e exploração por décadas. Recentemente, o rover Perseverance da NASA fez um grande achado na cratera G0. Os cientistas acreditam que há cerca de 2 bilhões de anos, Marte tinha um grande lago com um rio fluindo a partir dele nessa área. E sabe o que isso significa? Ecossistemas antigos e cheios de vida.
Aqui está a parte emocionante. O Perseverance coletou amostras de lama do fundo de um lago de água salgada evaporando. Surpreendentemente, encontraram um monte de moléculas de sulfato. Isso é incrível. Essas moléculas são geralmente encontradas nas conchas de moluscos aqui na Terra. Mas, espere um minuto. Os primeiros organismos assim só evoluíram alguns milhões de anos atrás. E se esses caras habitavam Marte muito antes disso? É uma pergunta gigante. Outra coisa legal a considerar é a fraca gravidade de Marte. Ela é bem mais fraca do que a Terra. Isso nos faz pensar, será que as espécies locais poderiam ficar gigantes por lá? Imaginem só. Caraca! Tipo, uns caras gigantes. Muito louco isso! Agora, enquanto aguardamos essas notícias emocionantes sobre fósseis antigos, saiba que algo está acontecendo em Marte agora mesmo. O rover Curiosity, outro herói da NASA, tem estado ocupado medindo a composição da atmosfera marciana por anos. Atmosfera. Tipo, respirar em Marte? Calma lá, meu jovem. A atmosfera de Marte é principalmente composta por dióxido de carbono, com uma pitada de nitrogênio e argônio. Mas aqui está o mistério, que Marte tem apenas 0,1% de oxigênio, muito menos que a Terra. Isso nos faz pensar se há plantas marcianas que produzem oxigênio suficiente. A resposta é provavelmente não. Mas as coisas ficam interessantes. Mais interessante do que isso. Impossível. Durante a primavera e o verão marcianos, os níveis de oxigênio aumentam muito mais do que deveriam por causa de processos geológicos. Isso é bem estranho. Além disso, uma quantidade anormal de metano aparece na cratera Galé. Muito mais do que deveria. O metano é produzido por bactérias aqui na Terra, especialmente aquelas que vivem nos intestinos de animais. O problema é que não se espera que haja vida em Marte. Então, o que está causando essas descobertas misteriosas? A NASA ainda não tem a resposta. Professor, quem diria que esse planeta vermelho ainda nos reserva tantos segredos? Mas ainda podemos descobrir se há algo oculto sob a superfície de Marte. Veja só. Tipo, debaixo da Terra? Eita! Já pensaram nisso? Estamos procurando por vida em Marte. Mas será que estamos cavando fundo o suficiente? A sonda Massa Express nos deu algumas pistas emocionantes. No começo, só encontramos gelo nas regiões polares marcianas. Mas quando ajustamos nossos rádios para as frequências certas, bingo! Descobrimos algo inesperado, uma camada que absorve ondas de rádio. E a explicação mais lógica: lagos subterrâneos escondidos. É como algo saído de um filme de ficção científica. Muito cara de ficção científica isso, professor. Não sei não. Vamos voltar no tempo por um momento. Organismos misteriosos viveram no fundo de corpos d'água na Terra há 600 milhões de anos. E acreditem, os cientistas ainda não sabem se eram plantas, animais ou algo no meio. A resposta pode estar nos lagos subterrâneos marcianos, que podem abrigar criaturas similares agora. O ambiente seco e caótico de Marte pode ter preservado essas criaturas em seus próprios ecossistemas. Quem sabe se já capturamos um vislumbre de sua existência através de estranhas explosões de gás na superfície. Verdade mesmo, professor? Eu já posso postar isso no meu grupo sobre curiosidades? Pode postar sim, por enquanto, somente como uma hipótese. Mas para descobrirmos a verdade, os veículos da NASA precisam aprender a perfurar fundo o suficiente. É um desafio e tanto. No entanto, nos últimos anos, nossa busca por vida se estendeu a outros planetas que costumávamos considerar totalmente estéreis. Pesquisas recentes sugerem que seres vivos podem ter sobrevivido até mesmo no planeta mais quente do Sistema Solar. Professor, li uma vez em um blog algo muito louco, e Vênus, o planeta que um dia foi visto como um paraíso tropical. Sério isso? Vamos entender melhor esta estranha notícia. Há 6 décadas, muitos imaginavam Vênus como um paraíso parecido com a Terra, com selvas e tudo mais.
Surpreendentemente, Vênus não é muito diferente em tamanho da Terra e está na chamada zona habitável, onde teoricamente a água líquida poderia existir. Mas aí vem a reviravolta. Get away from her, you bitch! Curto muito reviravoltas. As sondas espaciais do século XX nos mostraram que as densas nuvens de Vênus na verdade escondem um inferno vulcânico. A temperatura chega a escaldantes 475 graus, a pressão é 90 vezes maior que na Terra. E a atmosfera é basicamente dióxido de carbono com um toque de ácido sulfúrico. Um verdadeiro pesadelo. Então era um verdadeiro inferno de tão quente. Tá doido. Mas, surpreendentemente, Vênus nem sempre foi assim. Inicialmente, era parecido com a Terra, com potencial para água líquida e vida. O que aconteceu? Uma teoria antiga diz que impactos de asteroides há 4 bilhões de anos causaram esse caos. Porém, há uma teoria nova que é ainda mais intrigante. Já sei, a NASA está por trás dessa teoria. Será, professor? Bingo! Em 2019, o Dr. Michael Way e sua equipe da NASA apresentaram uma ideia fascinante. Eles sugerem que Vênus teve um clima agradável por 3 bilhões de anos, tempo suficiente para a vida evoluir. O desastre aconteceu há apenas 700 milhões de anos, não por asteroides, mas por erupções vulcânicas globais que liberaram gases demais na atmosfera. Se Vênus estivesse mais longe do Sol, como a Terra, poderia ter evitado esse calor extremo. Mas aqui fica mais interessante. Em 2020, a astrônoma Sarah Seeger e sua equipe detectaram fosfina nas nuvens de Vênus. Esse gás é tóxico e normalmente se decompõe rapidamente, mas alguém ou algo está produzindo constantemente. A fosfina é associada a bactérias sulfuradas. Será que existe vida escondida nas nuvens venusianas? Será, professor? Imagine viver em um lugar sem oxigênio. Nas nuvens venusianas? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas, acredite, pode ser real. Então, bora aprender um pouco mais sobre essas maravilhas estelares. Acredite ou não. Cientistas têm pensado sobre a possibilidade de vida nas nuvens de Vênus. E por que isso? Bem, a sonda orbital do Japão, Akatsuki, também conhecida como Planet C, fez uma descoberta interessante. Algo na atmosfera de Vênus absorve raios ultravioleta do Sol, assim como bactérias aqui na Terra. Interessante, não é? Dessa vez não foi a NASA. Com base nisso, os astrobiólogos criaram uma imagem fascinante da vida em Vênus. Eles imaginam micro-organismos locais vivendo em altitudes elevadas, onde nunca fica muito quente, e se reproduzindo em gotículas brilhantes de ácido sulfúrico. Parece um mundo alienígena de verdade. Astrobiólogos? Nossa, que profissão diferente. Poderia explicar sobre estes cientistas? Certamente, a astrobiologia é uma ciência multidisciplinar que se dedica ao estudo da vida no universo, procurando compreender como a vida surgiu na Terra e se existem condições para a vida em outros lugares do cosmos. Ela reúne conhecimentos de áreas como a astronomia, biologia, química, geologia e muitas outras para responder a perguntas fundamentais sobre a existência de vida além do nosso planeta. Uma das principais áreas de pesquisa em astrobiologia é a busca por planetas habitáveis. Astrobiólogos usam telescópios espaciais para procurar planetas fora do nosso sistema solar, chamados exoplanetas, que estejam na chamada zona habitável, ao redor de suas estrelas, onde as condições podem ser adequadas para a vida. Os astrobiólogos estudam ambientes extremos na Terra, como lagos salgados, vulcões subaquáticos e desertos, para entender como a vida pode existir em condições adversas. Isso ajuda a identificar possíveis locais onde a vida pode existir em outros planetas ou luas. Robôs e missões espaciais são enviados a outros planetas e luas do nosso sistema solar para buscar evidências de vida passada ou presente. Marte e algumas luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encelado, são alvos importantes de exploração. Astrobiólogos estudam micro-organismos chamados extremófilos que vivem em ambientes extremos na Terra. Isso ajuda a entender como a vida poderia sobreviver em condições desafiadoras em outros lugares do universo. Procura-se por moléculas orgânicas, como aminoácidos e compostos orgânicos complexos, em corpos celestes, como cometas e asteroides, para entender melhor a química da vida e suas origens.
A astrobiologia é importante porque nos ajuda a responder a perguntas profundas sobre nossa existência e nosso lugar no universo. Ela busca entender se estamos sozinhos no cosmos ou se a vida é um fenômeno comum. Além disso, os conhecimentos e tecnologias desenvolvidos pela astrobiologia também têm aplicações práticas na Terra, como na busca por recursos naturais e no desenvolvimento de tecnologias de exploração espacial. Em resumo, os astrobiólogos são cientistas que exploram a possibilidade da vida em outros mundos e utilizam uma variedade de abordagens e disciplinas científicas para responder a questões fascinantes sobre a existência de vida além da Terra. A astrobiologia é uma área empolgante que nos ajuda a desvendar os mistérios do universo e nossa própria origem. De volta para o assunto. Claro. Sempre há céticos que dizem que essas anomalias podem ser explicadas por processos naturais. E, para ser justo, ainda não temos certeza de quanto de fosfina realmente está na atmosfera de Vênus. Mas, boas notícias, as próximas missões da NASA, como a sonda Da Vinci Plus, vão nos ajudar a esclarecer essas questões. Ela lançará sensores na atmosfera venusiana e quem sabe o que descobriremos. Mas aqui está uma ideia ainda mais incrível. Vênus pode ter um oceano. Sim, você ouviu direito, não de água, mas de um fluido supercrítico de dióxido de carbono. Isso é super extremo. Imagine criaturas alienígenas adaptadas a essa loucura, como cobras e águas-vivas. Talvez eles se alimentem de micro-organismos e até tenham vegetação nas profundezas desse oceano. Eu imagino uma cena como em Avatar, coisa de doido mesmo. O problema é que só temos algumas imagens da superfície de Vênus, tiradas lá nos anos 1980. Eu nem sonhava em nascer ainda. Deve fazer uns 100 anos. Não exagere. Então, poderia existir o ecossistema venusiano que sobreviveu por centenas de milhões de anos e nós nem sabemos. E assim terminamos nosso vídeo sobre a busca por vida extraterrestre no Sistema Solar. Esperamos que você tenha aprendido e se divertido com esse fascinante tema. Continuem explorando o universo com a gente e não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo para continuarmos explorando juntos os segredos do cosmos. Até a próxima!